Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje a gente vai falar sobre o HCTR11, né? Um fundo aí que tem tido suas cotas bem amassadas, né? A gente vai falar também sobre todo o fato que aconteceu entre a Suno e a Hectare, né? A gente vai aí, claro que não vai fazer nenhum juízo de valor, até mesmo porque é muito recente, né? É um fato muito recente e nada aqui também é uma recomendação de compra ou de venda. A gente vai aí só repassar aí os fatos que a gente tem até o momento para você entender, né, o que está acontecendo e também fazer um estudo aí do relatório do HCTR11, beleza? Então bora lá, vamos começar aí pelo próprio fato relevante, né, que a Vortex e a Hectare soltaram. Enfim, o que aqui diz é basicamente que a Vortex chega e fala, né, por fim ressaltamos que a administradora nem o fundo figuram como qualquer parte da ação ou denúncia quaisquer demandas, medidas adotadas que estão sendo conduzidas diretamente pelo gestor. O que está falando aqui basicamente é que o fundo é dos cotistas, né, e que também a administradora não é parte, né, dessa ação. E aqui o que acontece com o pronunciamento da Hectare é que ela fala, né, que no início do ano passado, 13 de 4 de 2022, a Bolsa enviou um ofício questionando se a Vortex tinha algum conhecimento sobre algumas oscilações, né, anormais verificadas. E aí é que a gestora aqui fala, né, naquela altura não tinha esse conhecimento de qualquer evento relacionado. Aí depois, segundo a própria gestora, ela fez uma longa e criteriosa apuração realizada e foi possível identificar indícios de existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, né? O que tudo indica, um dos objetivos de tal manobra teria sido afugentar os investidores da HCTR em um período aí de silêncio da oferta pública, né? E aí ela fala aqui também, tais publicações impactaram devido e consideravelmente o volume de negociação, em especial prejudicou aqueles que encerraram suas posições de forma a ter um certo prejuízo, né? Ou seja, resultados desfavoráveis que ela escreve aqui. Diante de todo esse contexto da gravidade do assunto, a Hectare informa que vem tomando medidas cabíveis para proteger os interesses da base cotista da HCTR, assumindo exclusivamente todo e qualquer custo relacionado a essas medidas. Ela vem e complementa aqui, né? Na presente data, em cumprimento a uma decisão judicial proferida em ação produção antecipada de provas, foi realizada a busca e apreensão de material em endereços residenciais comerciais em determinados suspeitos. Aí vem, né? Aí foi noticiado em vários meios de comunicação e a Suno vem e rebate de certa forma, né? Responde nas suas redes sociais e ela fala, né, que acusa a Hectare de retaliação contra a atuação da Casa de Análise em relação ao fundo imobiliário HCTR11. Em comunicado, o grupo classificou a busca e apreensão realizada hoje em seus escritórios como uma degradante tentativa de Hectare de retaliar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de análise de valores imobiliários. Ele fala, né, que é uma ação de produção antecipada de provas, ou seja, não tem nenhum trânsito em julgado, sentença, etc. e tal. E aí fala, né, o grupo acrescenta ainda que tem feito alertas sobre o risco de gestão da HCTR desde maio de 2021 por meio de relatórios fundamentados e também fala que, segundo a própria Suno, a análise cumpre integralmente a legislação e regulamentação em vigor. E por fim fala, né, que essa ação não é movida nem pelo MP, nem pela polícia, nem pelas autoridades públicas. A gente vê que no dia o HCTR teve uma queda, foi de R$ 90 para R$ 87, e aí deu uma amassada bastante na cota, né? Enfim, foi um dia após aí toda essa questão. E a gente vê que no longo prazo o HCTR tinha sim entregue resultados, né? Apesar de que a gente vai fazer um estudo do fundo, né, por meio do seu relatório gerencial, pelas palavras da própria gestora, mas ele tinha sido entregue aí esses resultados comparativamente com o IFIX, né, que seria o benchmark. Mas a gente vê que o fundo tem aí um certo... Foi amassado, né? Essa cota foi amassada. A gente tem um valor patrimonial de R$ 120, enquanto a cota no valor secundário tem 87,85 centavos. Um preço do valor patrimonial aí bem amassado de 0,73, uma rentabilidade no mês de 1,05%, um patrimônio líquido aí com uma certa robustez de 2,7 bi, um dividend yield de 1,05% e o último rendimento de R$ 1,00 e uma liquidez diária muito tranquila de 145.858 negociações. E a gente fica reflexivo, né? Essas ações unilaterais, judiciais, será que elas não poderiam ser tomadas de outra forma? Né? Mais uma vez, eu não vou fazer juízo de valor, mas são duas casas super relevantes, né? Tanto a Hectare quanto a Suno, com um grande alcance. A gente vai ver que
O fundo aí, o HCTR11, tem uma base de cotistas muito sólida. A Suno também tem um alcance super relevante, uma casa super relevante. Ou seja, são duas casas de peso no mercado. E aí a gente fica reflexivo se nós poderia aí ter tido atitudes talvez um pouco menos judicializadas, né? Enfim. Mas aí a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, né? Mas antes da gente passar para o estudo lá do relatório, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, né? A gente fala sobre FIIs, FIAGs e FINFAs todos os dias aqui religiosamente. Também entra lá no grupo dos membros do Telegram, que a gente está aí com mais de 200 membros. E se você quiser, coloca lá, digita lá e-book, que a gente vai te dar um e-book gratuito de FIAGro. Show de bola? Então bora lá assim, agora sim, pro estudo, né? Lembrando que nada aqui é uma recomendação, né? Como a gente sempre fala. A gente vai aí só analisar, né? Fazer um estudo só do relatório. A gente vê que é um fundo com patrimônio líquido de 2,6 bi, ou seja, bem relevante, né? Fundos bem arrojados, como é o caso da HCTR, né? High Yield ou High Risk, eles, na minha opinião, têm que ter uma certa musculatura. Por quê? Porque são operações um pouco mais agressivas, mais arrojadas mesmo. Quantidade de cotistas de 208 mil cotistas, né, são bem relevantes, 10% do mercado, né? A gente bateu aí 2 milhões de pessoas físicas. Então, é um fundo que tem sim uma certa relevância com o início de 2018, né? A gente vê que uma taxa de gestão bem salgadinha, de taxa de administração de 0,21%, taxa de gestão de 0,99% do PL e a taxa de performance de 10%, ou seja, bem salgadinho. Esses fundos mais arrojados, eles tendem a ter uma taxa de gestão um pouco mais intensa, digamos assim, que isso é algo a se ter sob atenção, com toda certeza, né? Aí fala, né, que o fundo anunciou em 6 de janeiro R$ 1,1 por cota, que representa um yield de 0,91% ao mês, e em relação à cota patrimonial de 1,10% em relação à cota de mercado. Que eu sempre falo, né? A cota dá uma amassada e o yield aumenta, por isso que a gente nunca pode olhar um indicador sozinho, isolado, né? Aí fala que o resultado do período foi impactado positivamente pela retomada do IPCA. Lembrando que os fundos aí IPCA+, eles tiveram um impacto aí da deflação, mas que a deflação no Brasil é muito rara, né? E fala também que tem aqui proteção contra a deflação, que é algo positivo, né? Mas como eu disse, né, a deflação no Brasil é muito raro. Muito antes pelo contrário, né? Nosso histórico de inflação é bem alto. Aí ele fala, né, que devido a esse cenário, a época optou-se por uma estratégia mais conservadora de antecipar a redução dos dividendos e uma reserva de lucros nos meses a manter uma distribuição estável. Isso aqui, para mim, é um acertar da gestão no sentido de uma certa distribuição estável, né? A gente, quanto cotista, né, não estou falando assim, a indústria de fundos imobiliários como um todo, não apenas o HCTR. A gente gosta de uma certa regularidade, né? É uma indústria muito rentista, claro que existem outras estratégias, né, que envolvem, né, às vezes não precisa envolver uma renda tão regular assim, mas de certa forma a gente vê que é uma indústria aí que gosta de uma certa regularidade, né? Eu particularmente nos meus fundos eu gosto, né? Enfim, aí ele fala aqui que a maior parte é indexada ao IPCA, o que é positivo, porque eu não gosto muito do IGPM, acho muito volátil, né? Enfim. Mas lembrando que a gente vai estudar aqui mais relatório, é um fundo bem arrojado, você tem que entender isso. Então aqui a gente já começa, né? O fundo Serra Verde, o SRVD, que é um fundo constituído de uma plataforma de multipropriedade. A gente sabe que multipropriedade é, por definição, mais arriscado mesmo, né? E esse fundo aqui, inclusive, está lá no Tord, que é outro fundo super arrojado também. A gente vê o XBXO, que investe no shopping Nova Feira da Madrugada, que, mais uma vez, né, tiveram várias questões envolvendo esse shopping. E aí que ele fala, né, que a receita do aluguel fechou o mês de 4,4 milhões, mais uma vez. XBXO também está lá no Tord também. Crescimento de 15% em relação a novembro de 2022, influenciado principalmente pelo maior número de parcelas pagas. Fluxo de ônibus, vans e carros segue crescendo gradativamente mês a mês. Então, esse acompanhar, né, mas esse é de fato, o shopping Nova Feira da Madrugada deu o que falar, né? Tem uma reestruturação do CRI no loteamento de Goiás, loteamento, mais uma vez, arrojado, né? Loteamentos normalmente apresentam um risco um pouco maior, né? E aqui ele fala, né? A reestruturação se deu devido a pior cenário econômico, com o aumento da inadimplência da carteira de recebíveis dos loteamentos que rastreiam a operação em conjunto com o impacto do GPM. O pessoal, às vezes, até
enfim, comemorou a IGPM é 30%. Gente, tem o outro lado também, o lado do risco do crédito. Então, se alguém está recebendo, alguém está pagando, né? Essa conta tem que fechar. E aí, se isso aumenta demais, o outro lado, o risco de crédito aumenta, né? Enfim, então, acontece estresses. E aí eles falam, né, assim, deliberou alguns temas como o aumento do prazo de operação em 56 meses, teve uma assembleia, né, alteração da taxa de IGPM mais 9,25% para uma pré de 10% ao ano. Então, enfim, o fundo vai te pretender entregar um resultado acima, de certa forma, né, mas e o outro lado, é isso que eu sempre bato na tecla, né? Tem sempre os dois lados da moeda, você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. E esse é um fundo que tem muito cotista. Será que todos os cotistas estão cientes de todas as estruturas aqui do fundo, né? De todo o risco envolvendo? A gente fica reflexivo, né? A gente fala aqui de operação, né? Isso que é interessante desses fundos com muita musculatura. Como eu disse, fundos mais arrojados, eles, né, tendem a ter uma musculatura maior, porque senão, quando tem algum estresse, de fato prejudica demais a rentabilidade do fundo. Aqui operações aqui de compra de 100 milhões e de venda de 51 milhões e de 36 milhões. Né? E aqui a gente vê na DRE, uma coisa interessante é a gente ver que de fato a correção monetária importa muito, né? Ela vem dando uma baixada no segundo semestre do ano passado e depois vem recuperando. E esse fundo aí volta a recuperar patamares ali próximos de julho de 2022, em dezembro de 2022. E outra coisa muito importante é a gente ver o quanto que é relevante a taxa de gestão e administração. Né? A gente tem aqui 2 milhões, o que aí, de certa forma, se a gente divide pelo número de cotas, dá aí uma conta aí próxima de 8, 9 centavos, né? Enfim, fazendo uma conta aqui rápida, né? Enfim, então é algo muito relevante. A gente vê que é 1% e tal, mas isso aí impacta muito, né, na rentabilidade do cotista. A gente vê aqui que tem um histórico de pagamentos, né, teve um pagamento mais agressivo em maio de 2022, né, por todas as questões que a gente viu. Aqui a correção monetária, quando a gente pega esse azul clarinho aqui, né, 1,84, ou seja, foi lá em cima, mas tem outro lado também, que é o lado do risco de crédito. Né? O histórico de distribuição e rentabilidade é até interessante, enfim, é um fundo que performou, de certa forma, de forma interessante, né? Só você tem que ter ciência dos riscos que estão envolvendo essas operações. Né? Uma subordinação que tem uma certa parte de subordinada, para quem não sabe, né? Dizendo assim, você tem várias pessoas com um copo na mão para receber um pouco de água e tem alguém com a jarra, e esse é o fluxo financeiro. Você vai ser o último, seu copo é até maior, porque você vai receber mais, enquanto subordinado. Mas você vai ser o último a receber, ou seja, se a água acabar, enfim, o seu risco aí também é maior também. A gente vê que não é um percentual tão alto assim subordinados, né? A gente vê que o crédito aqui ele é um pouco mais arrojado, como a gente vai falar daqui a pouco. Né? Então a gente vê a alocação em CRI e uma diversificação. Agora, os FIIs a gente vê que de fato XBXO, SRVD são bem arrojados. Né? A gente vê uma diversificação aqui, mais uma vez, né? Tem um circuito de compras aqui, 6% do PL. Né? Então a gente vê que realmente uma parte relevante do PL dele é bem arrojada. Né? Enfim. A gente vê no restante diversificação, uma diversificação em multipropriedade, loteamento, ou seja, parques temáticos, tudo envolvendo um risco aí considerável. Né? Daniel, é um crime investir em fundos com risco um pouco mais arrojado? Não, mas você tem que saber o que você está fazendo, com diversificação, etc. E tal. Incorporação, multipropriedade, loteamento, enfim, é tudo com risco mais elevado. Né? Aí você tenta diversificar aí para, né, enfim, ter uma certa gestão deste risco. Mais uma vez aqui mostra, né, XBXO, Serra Verde, enfim. E liquidez muito tranquila, 4 milhões, é um fundo muito, muito relevante, né, é uma casa muito relevante. Aqui ele fala sobre os ativos e um ponto positivo aqui desse relatório eu acho interessante é que ele mostra no final, né, os indicadores financeiros, enfim. Faz aqui um glossário que é bem interessante, vale a pena você dar uma lida caso você se interesse, tá bom? Mas no mais é isso, né? Teve toda essa questão aí com a Suno, com o hectare, que a gente vai ver o que vai acontecer. Até muito cedo para a gente fazer um juízo de valor, né? Como eu disse antes. E não é um fundo que apresenta aí um risco arrojado, né? Mas que tem entregue aí, pelo que a gente tem visto nos gráficos, até um resultado até superior ao IFIX, né? Enfim, então vamos ver aí
cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, entra lá no grupo Telegram que a gente vai lá. Eu e Bernardo vamos estar lá para bater um papo, beleza? Até o próximo vídeo. Abraço!